Bem, há uma limitação importante no ajuste, na utilização da análise de frequência empírica. Então vamos voltar aqui para essa nossa tabela para que a gente possa comentar melhor isso. Observe, aqui a probabilidade de excedência máxima que eu vou ter é de 4%, que corresponderia a um período de retorno de 26 anos. Mas muitas vezes o que nós estamos interessados, por exemplo, no dimensionamento de uma barragem, são períodos de retorno de 1000 anos. Quando eu estou preocupado, por exemplo, com macrodrenagem, eu estou preocupado com períodos de retorno de 50 anos. Ou seja, eu estou pensando aqui, eu estou precisando fazer estimativa de probabilidades de cedência da ordem de grandeza de 0,001. Então, eu teria que, de certa forma, extrapolar, né, esses valores para encontrar isso. Como é que eu faço essa extrapolação? Além disso, podem ter valores aqui que, na realidade, eles têm uma recorrência muito maior. Esse valor pode ter uma recorrência muito maior do que o que é observado aqui nessa série. Essa estimativa ela ser um pouco grosseira para isso. Então, em função desses ajustes, de você possibilitar essa extrapolação e pode possibilitar inclusive uma identificação de algum valor mais elevado, é que a gente vai utilizar muitas vezes, ao invés de só utilização de uma frequência empírica, a gente vai utilizar distribuições de probabilidade para poder fazer essa análise. Então nós vamos ter famílias de distribuição de probabilidades que vão se preocupar mais com precipitações, médias anuais, médias mensais, mas principalmente médias anuais, vazões médias anuais, que a gente vai considerar de comportamento mais médio, e outras distribuições de probabilidade que vão se preocupar mais e vão ter capacidade melhor de modelar eventos extremos, né, como sendo séries temporais de precipitações máximas diárias, né, máximas anuais, a precipitação máxima diária de cada ano. Você vai conseguir fazer algum tipo de estatística. Então, distribuições de probabilidade como a distribuição normal e a distribuição gama são mais afeitas a esse tipo de processo a ser analisado, e distribuições do tipo Gumbel, Pearson, log Pearson e log normal são operadas mais para valores máximos e valores mínimos, né? Então, a gente vai analisar um pouco isso. Então, a gente tem essas equações, a gente vai ver uma forma mais simplificada de fazer a aplicação e o ajuste dessas distribuições de probabilidade a nossos dados. Essa aqui é a famosa distribuição normal. A gente tem aqui onde a média, a mediana e a moda dos valores são os mesmos, e ela tem esse formato simples, e ela é vocacionada mais para a análise desses comportamentos médios, né? Então, de fato, a gente vai ter então aqui que olhar para essas distribuições de probabilidade e identificar qual delas tem maior aderência aos nossos dados. O que é essa maior aderência aqui? Ela vai se ajustar melhor ao conjunto dos dados. Então nós vamos ter que ter métricas de cálculo dos parâmetros dessas distribuições de probabilidade e uma métrica para avaliar se esse ajuste, depois desse ajuste de parâmetros, essa distribuição de probabilidade elas tem uma aderência maior aos dados. E aquela distribuição de probabilidade que tiver maior aderência é aquela que a gente utiliza para poder fazer a nossa avaliação. Tem vários métodos de estimação dos parâmetros, método da máxima verossimilhança, métodos momentos L's e esse Generalized Maximum Likelihood que podem ser utilizados, né? Então aqui é só um exemplo de como isso funciona para o método dos momentos, né? O método da máxima verossimilhança a gente vai calcular o produtório das probabilidades para saber qual é o maior, mas a gente vai ver isso depois. Depois não, a gente vai ver de forma mais simplificada esse ajuste depois. Depois disso, tem testes de aderência para saber se a distribuição de probabilidade se ajustou bem ao nosso conjunto de dados, né? Antes de entrar nesse ponto,
eu vou mostrar para vocês aqui de forma breve, por exemplo, uma formulação de um ajuste de uma distribuição de probabilidade. A gente vai ver que a forma como a gente vai tratar esse ajuste das nossas distribuições de probabilidade vai ser bem mais simples, né? Porque o que vai interessar para a gente é, dado um período de retorno, por exemplo, a gente calcular qual é o total de chuva, né, associado àquele período de retorno. Então a forma que nós vamos utilizar para fazer esse ajuste de probabilidade é baseado nessa equação, onde x é o valor que eu desejo calcular com um dado período de retorno, x barra é a média das precipitações, sigma x é o desvio padrão, né? E esse k aqui, kt, é uma variável que é função da probabilidade de excedência, ou seja, do período de retorno, né? Então, com o período de retorno eu calculo quem é o kt, e dado o kt eu calculo quem é esse meu x de forma recíproca. Então, para a distribuição Gumbel, posso fazer o ajuste a partir dessa equação, e para outra distribuição de extremo, que é o log Pearson, eu sigo esse roteirozinho que tá dado aqui na nossa planilha. Então, de fato, a lógica aqui, né, para qualquer uma, e a gente tem uma planilha que está disponível para vocês, que faz esse ajuste da distribuição de probabilidade para distribuição normal, log normal, Gumbel, Pearson, gama e outros. E a gente tem então aqui essa equação básica que rege esse ajuste da distribuição de probabilidade. A gente tem um apêndice, na realidade um apêndice a esse nosso trabalho aqui de apresentação. Tem uma outra apresentaçãozinha que a gente faz uma revisão de estatística, onde a gente mostra os ajustes de probabilidade utilizando aqueles outros métodos, né? Então aqui é o ajuste da distribuição Gumbel, né? Então, dado o valor do risco que eu desejo, expresso a partir do período de retorno, eu calculo KT, tendo a média e o padrão da minha série, eu calculo qual é o valor que eu quero. Então isso aqui normalmente é o problema de quê? De dimensionamento. Dado o risco, calcule qual é o valor que eu vou utilizar para dimensionar meu bueiro, meu vertedouro, etc. Qual é o valor da precipitação de projeto, né? E tem um outro problema, que é o problema de verificação. Dado que eu dimensionei aquele meu bueiro, aquele meu vertedouro por uma dada precipitação, qual é o risco? Então, nesse caso aqui, eu vou ter x barra e vou ter sigma. Com isso eu calculo quem é o kt. Dado o kt, eu calculo o período de retorno usando essa equação. Então, tem um problema que é o problema do dimensionamento, e tem um problema que é o problema da verificação, né? E esses dois problemas podem ser resolvidos utilizando essas equações que foram propostas por Venteschow. Para a distribuição log Pearson, então, é um pouco mais trabalhosa, mas o fundamento é o mesmo. E no caso da log Pearson, além da média e do desvio padrão, ele precisa para operacionalizar essa distribuição e esse cálculo, o coeficiente de assimetria da distribuição de probabilidade, que é dado por essa equação.